Saudações, seja muito bem-vindo. Vamos aqui para mais um vídeo de Rust. Vamos lá, eu vou mudar algumas coisas aqui. Primeiro eu vou usar o VS Code, vamos ver como que ele se sai aqui programando em Rust. Outra coisa, eu peguei um teclado full size porque eu estava tendo muita dificuldade com o Vim. No caso do Vim, eu percebi que em tempo de codificação, ele nos dava muitas informações úteis, né? Aqui eu forcei um erro e ele não mostrou aqui, ó, ele não tá acusando o erro, ó, que é uma coisa que a gente viu lá atrás, né, que é fazer ali uma referência para uma referência mutável, né? Então, ok. Deixa eu apagar isso aqui. Tá. Deixa eu aumentar um pouco a fonte. Que acho que assim já é bom bastante pra gente ver. Pois bem, então vamos lá, vamos abrir a documentação aqui. Deixa eu ver onde ela tá. Tá aqui. A gente viu. O que a gente viu? A gente viu referência e empréstimo, né? Acho que é empréstimo o nome disso. É isso mesmo que a gente viu. Pelo jeito, né, o Vim ele não aponta esses erros em tempo. O VS Code ele não vai apontar esses erros igual né, o Vim. Então a gente vai ter que a gente vai precisar se acostumar então com o que é certo mesmo. Vamos ter que já fazer pensando em como em evitar uns problemas. Eu já vou explicar mais a fundo. Deixa eu só. Então a gente vai falar o the slice type, né? Fatiamento, é isso? Vamos trabalhar com fatiamento de string. É isso aí. Então tá, antes da gente continuar, eu quero ressaltar umas coisas importantes que eu acho importante ressaltar do último vídeo, tá? Por exemplo, já tá ficando claro que Rust é uma linguagem de programação funcional. E isso é bom e ruim. É bom porque é menos coisas que a gente tem que estudar. Por exemplo, a gente não precisa estudar o paradigma orientado a objetos. A gente sabe que tem, né? Ele faz uma menção aqui, ó, de orientação a objeto lá na frente. Ó, recurso de uma linguagem funcional. Cadê aqui o que a gente viu de... Ó, implementando um padrão de design. Então é um padrão de design, não necessariamente... Vamos ver se ele tem classe aqui, ó. A gente tem o método principal. Tá vendo? Ó, aqui no caso a gente vai estar trabalhando com uma pseudo-orientação objeto, onde a gente vai usar struct para poder fazer né, essa implementação pelo jeito, né? Como aqui tem coisa que a gente ainda não viu, eu não vou bater o martelo sobre a minha opinião. Mas assim, tecnicamente, o Rust não é uma linguagem orientada a objeto, porque assim, o conceito de orientação a objeto é quando você tem uma linguagem de programação que você pode fazer implementação de classes. E as classes, elas são, a grosso modo, elas são um molde para objeto. Então, por exemplo, imagine que se eu fosse fazer... deixa eu ver aqui alguma coisa. Peraí. Que coisa... Ó, aqui ó, Nimezuli, tá carregando, tá ruim. Esse bagulhinho aqui se chama Blitzer, né? Ele tem um formato, é um objeto. Ele tem uma cor, ele tem medidas, né? Para ele ficar desse jeito, ele tem que ser posto numa forma. E essa forma, ela também é um objeto. Só que, tecnicamente, a forma, ela tá ali com características, atributos, funcionalidades para que possa ser feito um blitz para ser armazenado comprimidos.
Então, o conceito de classe seria isso: ser um molde para implementar objetos a partir do momento em que você instancia uma classe. A partir do momento que você pega uma classe, você instancia uma cópia dela na memória, você implementou um objeto, você criou um objeto. Então você está tratando com o objeto criado a partir da implementação de uma classe. Quando uma linguagem de programação ela não tem o contexto de classe ou o conceito de classe, ela não é orientada a objetos, tá? Não é. Então, aqui pelo que o que eu posso presumir é que ele vai implementar conceitos que se assemelham à funcionalidade de você criar uma classe e instanciar um objeto a partir desta classe, tá? Ok. Então, até onde eu estou querendo dizer? Por ser uma linguagem funcional, tem menos conceitos que a gente precisa estudar e aprender. Então a gente consegue tirar tempo que a gente ia gastar com uma coisa e implementar e investir em outras coisas para estudar. Então otimiza o nosso aprendizado. Isso é bacana. Então uma linguagem mais enxuta, menos coisas para você se preocupar. Diferentemente do Java, que tem milhares de classes já implementadas, e se você não conhecer a fundo como que a linguagem funciona, como usa o Java, você não vai conseguir criar nada muito legal, né? Então, a questão da linguagem ser mais enxuta, que já ficou explícito e muito bem claro, isso é bacana. Uma outra coisa que eu também acho interessante falar da aula anterior, do vídeo anterior, é o seguinte: quando estamos lidando com uma linguagem compilada, a gente tem que se preocupar com duas fases muito importantes, que essas fases elas existem no intermédio de você começar a criar até o software estar pronto, que são as fases que são as fases que acontecem em tempo de compilação e em tempo de execução. Em tempo de compilação existem erros que eles acontecem cedo e são mais comuns por serem erros de lógica de programação, né? Às vezes você não sabe implementar um padrão de codificação bom o bastante, ou pelo menos próximo o bastante ao que o compilador pede ou sugere, e você comete erros em tempos de compilação. E dentro dos erros existe o warning, que seria algo que, ok, pode ficar do jeito que você fez, se aquilo fez um lançamento de warning, mas é um aviso, cara, isso aí não está muito bacana, dá para melhorar. E muitos dos problemas que a gente faz em tempo de compilação, que a gente ocasiona em tempo de compilação, é só a gente voltar ao código, ajustar e ok. Agora, erros em tempos de execução, muitas vezes a gente precisa que o software esteja compilado e depois ele acaba ocasionando. Às vezes não. A questão é, o Rust ele se mostrou uma linguagem que ela ajuda o programador a se preocupar em escrever de modo que o compilador solicita, que isso vai te ajudar a evitar uma série de erros em tempos de compilação e, proveniente disso, evitar alguns erros em tempo de execução. Não quer dizer que a linguagem vai inibir e te ajudar a não cometer nenhum erro, mas ela vai te ajudar a escrever de um modo que dificulte acontecer esses erros, tá? Isso é uma coisa que eu acho claro, que acho que é importante deixar claro. Então, assim, essa série a gente vai perder muito tempo fazendo ela. Eu vou explicar muitas coisas além da linguagem Rust. Tenho certeza que vai ser uma série muito completa e eu tenho certeza que ela pode ser sim uma das minhas linguagens favoritas, né? Mas assim, eu tô ressaltando essas coisas porque sempre no final dos vídeos eu acabo ficando com bastante sono e eu deixo passar alguma coisa ou outra. Então hoje a gente vai falar aqui os tipos de fatiamento. Na verdade, eu acho que é slice type, mas eu não sei se... Vamos ver. Eu vou tentar ler antes de sair falando, porque às vezes eu tento presumir o que vai acontecer e aí a gente conclui com a linguagem. Porque é bacana fazer isso porque nos ajuda a medir se o nosso entendimento, em relação ao o que a documentação está transmitindo para a gente está bem alinhado.
Tá, isso é bacana. Então vamos lá. As fatias permitem que você faça referência a uma sequência contígua de elementos em uma coleção em vez de toda a coleção. Uma fatia é um tipo de referência, portanto não possui propriedade, ou seja, uma referência não pertence a nada. Então a gente vai estar trabalhando com dados de referência, né, ou referências de dados. Aqui está um pequeno problema de programação. Escreva uma função que recebe uma string de palavras separadas por espaços e retorne a primeira palavra encontrada nesta string. Se a função não encontrar um espaço na string, a string inteira deve ser uma palavra. Então a string inteira deve ser retornada. Vamos trabalhar como escreveríamos a assinatura desta função sem usar fatias, ou o conceito de slices, né? Para entender o problema que as fatias resolverão. Ok, então aqui a gente tem uma função firstWord, onde ele recebe uma referência para um tipo string. E ele tem esse bagulho aqui. A função firstWord tem ali uma referência para string como parâmetro. Não queremos propriedades, então tudo bem. Mas o que devemos devolver? Nós realmente não temos como falar sobre parte de uma string. No entanto, poderíamos retornar o índice final da palavra, indicado por um espaço. Vamos tentar isso, conforme mostrado na listagem 4.7. Então aqui a gente tem um main. Então eu já vou criar isso daqui. Vamos chamar isso aqui de slices, né? Então vamos lá, vamos vir aqui. Deixa eu ver aqui o meu console. PWD onde eu estou. Dentro de Rust. Tá, então cargo new slices. Vamos lá para slices. Ok. Então vamos fechar esse arquivo. Propriedades vamos diminuir. Slices source main. Tá? Perfeito. Então vamos criar essa função aqui, né? firstWord, essa função ela recebe como parâmetro a referência para string e ela retorna um usize. Então dentro a gente vai fazer uma variável chamada bytes, que ela recebe uma função chamada s.asBytes. E dentro a gente tem um for, tá? Então vamos por parte aqui. fn firstWord. Que ela vai receber essa referência para string e ela vai retornar um usize. Ele não tem um complete. Então let bytes as byte. Agora é um for e ali é uma tupla, né? Então ele vai percorrer um item e uma referência dentro de bytes iter. Deixa eu voltar um pouco antes aqui. Esse firstWord eu acredito que essas outras. Deixa eu só descer mais um pouco, porque senão eu nem vou perder meu tempo fazendo nada. Só para ver se eles vão implementar. Tá, eu acho que esse asbyte é... Eu acho que isso aqui Tá, isso aqui é um método que está dentro ele pertence ao tipo string, né? Tá, então vamos fazer um for, não tem autocomplete, então vai ter que ser na mão. For e item em bytes ponto iter. Deve ser o padrão de iteração, né? Que a gente vai fazer ele não coisa nada. Um enumerate. Aí temos um if se o item for igual a... Aquilo ali ficou meio esquisito.
Nem snippet tá tendo aqui. If item return. Cara, ele não tem nada de complete. S.len. Nossa, deixa eu ver se eu não tenho alguma coisa aqui, porque o que eu instalei aqui de Rust é apenas o Rust Analyze e uma outra parada ali que... E esse Betterton que nem é do Rust. Vamos ver se não tem alguma coisa de snippet, porque pelo amor de Deus. Né? Rust Analyze, Rust Extensional... Unicode Rust. É da Microsoft. Não fala o que é. Vamos instalar só pra ver. Rust e amigos. Creates. Tem esse flash snippets aqui. Vamos instalar ele também, aí a gente vê como é que é. Também não quero ficar instalando muitas coisas, não. Então agora a gente tem um Betterton, tem... First Flash Snippet. Tá, então vamos lá. Ok, então aqui... Tá, então vamos entender que é o nosso método, ele vai receber referência para uma string e vai devolver um size. Aqui a gente cria uma variável imutável chamada bytes, que ela recebe ali ela recebe o retorno do método asByte dessa referência. Então, como a gente está trabalhando com referência, a gente não está trabalhando com os dados do proprietário, né? Os dados os proprietários. Aqui eu acredito que ele está fazendo uma tupla onde ele está... É tipo como se fosse um array associativo, né? E é tipo o iterável e a referência. Aí aqui a gente está chamando bytes, iterável, enumerate. Então eu acho que isso daqui, if item, que é essa referência, for igual a b, eu acho que isso aqui deve ser alguma nomenclatura para bytes, para referenciar espaços vazios. Então o i ele vai corresponder à quantidade de espaços vazios. Eu acredito. Então isso daqui é para a gente fazer uma iteração para pegar os espaços vazios e poder separar as palavras, né? Então vamos ver. Então, precisamos percorrer string elemento por elemento e verificar se o valor é um espaço. Convertemos nosso string em um array de bytes usando asByte. Olha só que legal. Então aqui na verdade ele está recebendo um asByte como um array de bytes. Em seguida criamos um iterador sobre a matriz de bytes usando o iter. Ok. Tá. Discutiremos iteradores com mais detalhes no capítulo 3. Por enquanto saiba que iter é um método que retorna cada elemento em uma coleção que o enumerate envolve o resultado. Iter e retorna cada elemento como parte de uma tupla. O primeiro elemento da tupla retorna o enumerate, que é o índice. É tipo aqueles array associativo, né? E o segundo elemento é referência ao elemento. Isso é um pouco mais conveniente do que calcular índices nós mesmos. Tá, então aqui é como se ele, tipo... Isso aqui ele vai percorrer os bytes. Basicamente, ele vai percorrer os bytes. Se encontrar um espaço vazio, ele basicamente vai enumerar e vai tipo fazer um encadeamento ali, né? Fazer uma associação. Como enumerate retorna uma tupla, podemos usar padrões para desestruturar essa tupla. Discutiremos mais os padrões no capítulo 6. No loop, especificamos um padrão que tem i para o índice, tupla, na tupla e referência de item para um byte único na tupla. Como obtemos uma referência ao elemento de iter enumerate, usamos o e no padrão.
Dentro do for, procuramos os bytes que representam espaços usando a sintaxe literal de byte. Se encontrarmos um espaço, devolveremos a posição. Caso contrário, retornaremos o comprimento da string usando slen. Ah, tá. Agora temos uma maneira de descobrir o índice do final da primeira palavra na string. Mas há um problema. Estamos retornando um useSize por conta própria, mas é apenas um número significativo no contexto de referência para a string. Em outras palavras, por ser um valor separado de string, não há garantia de que ainda será válido no futuro. Considere o programa na listagem 4.8 que usa first word. Esse aqui, ó. Word, first word. Ele está usando hello world, que só vamos tirar esse aqui. Clear, this is input tries. Então a gente tem esse método aqui também, porque ele vai fazer a string ficar vazia. Tá, então aqui a gente vai fazer... Cara, o Neovim é bem mais completo que o VS Code, né, nessa questão de Rust. Tá, e aí a gente faz um let world, recebe first word, yes, let word. Ele vai receber first word. É um word, cara, não. Tá, e aí a gente chama o s ponto. Vamos ver, ó. Este programa compila sem erros e também o faria se usássemos o Word depois de chamar o sclear. Como o Word não está conectado ao estado de S, o Word ainda contém o valor 5. Poderíamos usar esse valor 5 com a variável S para tentar extrair a primeira palavra, mas isso seria um bug porque o conteúdo de S mudou desde que salvamos 5 na variável Word. Ter que se preocupar com o índice em Word fica fora de sincronia com os dados e é tedioso e propenso a erros. Gerenciar esses índices é ainda mais frágil se escrevemos uma função second row, sua assinatura teria que ficar assim. Agora estamos rastreando o índice inicial e final. E temos ainda mais valores que foram calculados a partir de dados de um estado específico, mas não são vinculados a esses estados. Temos 3 variáveis não relacionadas flutuando que precisam ser mantidas em sincronia. Felizmente o Rust tem a solução para esse problema. Fatias de string. Eu acho que meio que eu não precisava nem fazer isso aqui. Eu só vou rodar isso aqui. Só para ver como é que tá. Cargo C. Só para fazer um check aqui para ver o que acontece. Ó. Vamos voltar tudo aqui, ó. Tá exatamente do mesmo jeito, ó. Tá. Então ele tá falando que aqui ele tá esperando isso. Mas let much s recebe string from let. Eu escrevi moose. Então, desculpa aí. Agora vamos ver aqui. Acho que agora ele... Pronto. Não temos métodos chamados asByte. Tá. Ajuda. As bytes.
saco. Aqui, ó, ele não acusa, tá vendo? Então aí a gente vai ter que fazer a checagem. Ó, e o size ele tá esperando, e o size ele encontrou as duplas. Ué. Vamos ver outra coisa. Implicit return. Is it a body tail or return? Aqui, esqueci disso. Pronto. É por isso que, ó, querendo ou não, a gente vai ter que prestar mais atenção. Eu com sono, então, putz. Tá, então aqui a gente tem um warning. Isso aqui é o que a gente falou, ó. Não é um erro. Ele compila, ó, finish, né? Ele compila, mas é um warning. Então ele tá dando uma ajuda aqui, ó. Se isso for intencional, né? Aquele rolê lá do Word. Ó, ele fala que o warning slices gerou um aviso. Let Word. Ele não fala, né? Ah, é porque a gente não usou, é isso? Deve ser porque a gente não usou. Então vamos fazer aqui, ó. Aí não tem. Print ln. É porque é variável sem uso, né? Ele deu um erro lá. Já nem lembro mais, cara. O que tá. Print. Aí eu também não. Tô querendo um doce, né? Pronto, agora executou tudo. Compilou tudo certinho. Cara, mexer com isso aqui com sono vai ser terrível, tá? Ele deu o valor 5, como foi dito. Ok. E o S? Será que ele fica mesmo... Será que ele vai ficar mesmo vazio? Ficou vazio. Realmente, ele compila sem erro tudo. Vamos ver aqui a questão de fatia. Fatias de string. Uma fatia de string é uma referência da parte de string como se parece com isso daqui. Aqui é a referência de S. A gente está pegando aqui os valores de 0 a 5 e aqui é de 5 a 11. Mas será que 5 é exclusivo ou inclusivo? Vamos ver. Em vez de uma referência a todo o string, hello é uma referência de uma parte do bit especificado na string, não entendi. Criamos fatias usando um intervalo entre colchetes, especificando em start index e end index, onde start index é a primeira posição na fatia e end, ok, é uma mais que a última posição na fatia. Internamente, a estrutura de dados do slice armazena a posição inicial e o comprimento do slice, que corresponde ao end index menos start index. Portanto, o caso de let word, esse daqui, ó, o segundo ali, seria uma fatia que contém um ponteiro para um byte no índice 6 de S com um valor de comprimento de 5. Entendi. Então eu acho que é inclusivo, né? Deixa eu ver. S. Ah, não, é exclusivo. É exclusivo. Então o primeiro no dígito é inclusivo
e o segundo é exclusivo. Então, por exemplo, aqui, ó, o 11 ele não vai ser incluso, ele vai pegar do 6 ao 10. O 5 não é incluso, então ele vai pegar do 0 ao 4. A gente pode pegar isso aqui, ó, o índice. Você pode usar também como base o que ele falou aqui, ó, que isso daqui é o comprimento, tipo, até é onde termina o comprimento. Então, por exemplo, a gente sabe que ele termina o comprimento em 5, então são 4 índices legíveis. Aqui começa no 6 e termina no 11. Então ele não tem 10. O que você pode fazer para ficar, tipo assim, uma dica que eu dou para ficar muito mais fácil isso daqui é você subtrair o valor maior pelo menor. O resultado é o que a gente tem ainda de é o que a gente tem de comprimento. Então, se eu pegar aqui o meu terminal, aqui, ó, só para dar um exemplo aqui, ó. Então, por exemplo, ó, se deixa eu ver o que eu tenho aqui. Eu acho que eu tenho Python aqui. Ó, por exemplo, eu tenho, é só você pensar o seguinte, ó. Eu vou fazer aqui, ó. Vou seguir as mesmas palavras que ele está falando aqui, ó. Start index, ó. Starting index vai receber 6. Ó. E o outro é engine index. Engine index. Tu vai receber 11. Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Print. O que não vai? Starting index 6, ok. E engine. Certo? Então, por exemplo, eu sei que 6 mais 5 vai dar 11. Então, se a gente pegar isso daqui, ó, start index menos engine index, vai dar menos 5. Por quê? Porque eu subtraí o menor pelo maior. Mas a gente pode, é melhor inverter isso aqui. Ai, meu Deus. Ó. Start index. Eu sei que tá meio esquisito isso aqui, mas vai ficar claro, ó. Subtrair o maior pelo menor. Então quer dizer que de onde começa até onde termina, né, o espaço que eu especifiquei, eu tenho 5 espaços livres, ok? Mas como é exclusivo, então tecnicamente tem 4 aqui. É a mesma coisa do 0 e do 5 ali, ó. Se a gente fizer isso aqui, ó, start index 0, end index 5, e a gente fizer esse negócio, a soma vai dar 5. Então esse aqui, na verdade não precisa, aqui no caso desculpa, é o sono. Então, por exemplo, ó, eu tenho um índice de início, eu tenho um índice de final. O índice de final ele sempre vai ser maior. Então, se eu subtrair o maior pelo menor, eu vou obter um resultado que ele pode servir de referência para o comprimento que eu tenho. Então, aqui no caso, o comprimento dele é 5. 9 menos 6, 5. 5 menos 0, 5. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, certo? É basicamente isso que você pode fazer. Então, tipo, se você quiser saber o comprimento aqui, é só você fazer isso. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. O index 5 é exclusivo. Porque aqui a gente está falando de quantidades de dígitos, né? E não o índice, posição de índice. Ó, começa no 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5. O 11 é exclusivo, igual o 5 aqui. Então aqui a ideia de que ele está falando é que tipo, eu sei que aqui tem 10 dígitos, né? Então eu vou colocar um a mais, porque ele vai ser exclusivo. Tipo, você pode tanto usar esse primeiro dígito de referência para dizer onde ele começa e o segundo dígito de referência para dizer onde ele vai parar. Então, por exemplo, ele começa no 6 e para no 11, começa no 0 e para no 5. Entendeu? Você pode usar pensar dessa forma para ficar fácil e também fazer o que eu acabei de fazer aqui, ó. Subtrair
o index final com o index inicial para você saber quanto de espaço você tem. Tá. Com a sintaxe de intervalo de Rust, que é isso aqui, um operador a gente pode chamar isso de operador de intervalo? Acho que sim. Se você desejar iniciar no zero, pode eliminar o valor antes dos dois períodos. Em outras palavras, são iguais. Tipo, ponto até onde, né? Da mesma forma, se sua fatia incluir o último byte da string, você poderá descartar o número final. Isso significa que são iguais. Tá, então se eu quiser pegar tudo, eu coloco ponto. Você também pode descartar ambos os valores e obter uma fatia de string inteira. Então são iguais. Ok. Isso aqui é uma coisa bacana para vocês brincarem. Isso aqui é interessante. Nota. Os índices de intervalo de fatia de string devem ocorrer em limites de caracteres UTF-8 válidos. Se tentar criar uma fatia de string no meio de um caractere multibyte, seu programa será encerrado com um erro. Para fim de introdução a fatias de string, estamos assumindo que ASCII2 apenas nessa seção. Uma discussão mais completa sobre o manuseio de UTF-8 está na seção armazenando texto codificado. Tá. Como todas essas informações em mente, vamos escrever o first word para retornar uma fatia. Isso, o que significa fatia de string que está escrita em... isso aqui é o que me veio na minha cabeça aqui, ó. Porque se i ele pega a posição, ou seja, ele vai ser iterado. Tecnicamente ele vai pegar a posição, né, ó, a posição em que ele encontrar um byte vazio. Então o i vai estar valendo a quantidade de index que ele vai percorrer até chegar no byte vazio. E se a gente retornar aqui a referência de string usando o conceito de fatia de 0 a i, no caso a gente podia até tirar esse 0 aqui, ó, e retornar isso daqui. A gente vai retornar a primeira palavra. Então vamos modificar isso aqui. Vamos vir aqui, vamos modificar. Então aqui a gente vai fazer o seguinte. O i vai ser iterado, então aqui ele vai ter que retornar... A gente vai retornar aqui, ó. S. Eu vou usar a própria dica que ele deu ali. E aqui a gente vai usar S. Eu não precisava nem fazer aquela fatia ali, né? Mas vamos... Que é uma referência. Não sei se ele vai deixar. Vamos testar. Quero checar primeiro. Ó. Isso aqui é interessante. Vamos ver aqui. Ele estava esperando o usize e ele encontrou um e-comercial string. Mas não é isso mesmo? Ele encontrou uma referência para string. Mas eu não tinha especificado aqui. Ele está falando que aqui é o que está esperando. Ele estava esperando um usize e encontrou uma string aqui, ó. Vamos entender. Ok. Tá. Então quer dizer que se eu fizer isso daqui, ele vai encontrar uma referência e não... eu não vou limpar a tela. Vamos checar agora. Ali deu o mesmo erro. Expected usize. Então não é o que eu escrevi. Return S. Mas tá igual, não tá não? Não, tá certo. Tipo, isso daqui é um retorno a uma referência, né? A gente está retornando uma referência e aqui não vi aquilo ali, né? Então, tipo, se está explícito que a gente está retornando uma referência, então não tem por que eu declarar que a gente vai retornar um comprimento, né? Então, uma referência de string. Então, acho que agora é para... Ó... Ele estava esperando uma struct string e encontrou uma str. Então a gente percebe aqui que tem dois tipos de string, tá?
Aí entra a questão, será que esse string, essa referência de string é uma referência para essa struct, uma vez que já ficou claro que ele não tem classe, então não tem objetos, então são structs. Então a gente pode dizer que essa referência aqui é para uma struct string, e essa referência é para uma struct str, que em tese seria let much S2 recebe olá mundo. Seria isso? Então eu vou fazer o seguinte, eu venho aqui, fazer um print ln S2, vamos salvar aqui. Então vamos colocar 0 e aqui a gente vai fazer isso aqui, ó, papapá, pleu. Ok? Então vamos checar agora. Deu erro ainda, hein? Ó, quero entender esses erros que eu tô forçando. Tá. Então olha só, mesmo eu mudando, ele ainda está apontando aqui. Então no caso, se ele encontrou um str e não essa string, então temos dois tipos de string na qual precisamos de fato nos preocupar. E isso também envolve a forma em que a gente vai devolver ou retornar o dado. Então agora a gente vai fazer a checagem. Ó, e agora ele deu certo. Então vamos aproveitar esse warning aqui para explicar uma coisa. Precisa entender a diferença real de warning para erro. Quando ele dá um erro, esse aqui é um error, isso aqui é um erro em tempo de compilação. Porque a checagem aqui, o cargo check, ele executa em tempo de compilação. E o warning, olha só que interessante. Ele está falando aqui, ó, a variável ela não precisa ser mutável porque eu não usei a característica de mutabilidade dela. Se eu vir aqui, ó, e fazer isso aqui, ó, apagar o mundo, vir aqui, ó, mut, vou ter que fazer de novo. S2 recebe olá mundo. Ele vai dar erro? Vai dar warning? The warning. Ó, tire o much. Então vamos vir aqui, tirar esse aqui. Tiramos o let, não vamos usar o shadow. Vamos checar de novo. Deu outro valor, olha só, outro warning. O valor assimilado para S2, ele nunca foi lido. Ó, olha só. Então, se a gente pegar aqui e fazer um outro print, eu estou fazendo isso aqui para ficar claro, porque, como eu já falei, eu não fico programando além daqui do vídeo, então eu acho que agora ele vai parar de reclamar. Ó, compilou certinho. Então, por exemplo, quais são... Ó, olha só o warning, para a gente entender a diferença de warning aqui. Ó. Erro. Vamos entender o erro. Aqui ele está esperando, a gente declarou que ele ia voltar um tipo dessa struct aqui, string. Mas a gente estava retornando uma str. Que str é isso daqui, ó. Isso é uma str. E isso daqui é uma string. Certo? Aqui quando a gente criou a primeira, ó, no primeiro warning, ele falou aqui, ó, que a variável ela não precisa ser mutável, porque a gente não mudou o valor dela. Aqui a gente mudou o valor dela. E mandou checar de novo. Aí ele pegou e falou assim, ó. Cadê aqui? Que é o erro. Tá, a gente testou de novo. Aí ele pegou e falou assim, ó, a variável S2 ela nunca foi usada, ó. Bem aqui nesse contexto aqui, ó, na linha 3. Ajuda, se isso é intencional, mude o prefixo OK. Aí dá mais outro warning aqui. A variável ela não precisa ser mutável.
Tá vendo? Ele tá dando de warning slice, tá? Aí depois eu mudei, ele falou assim, ó, o valor assimilado para S2 nunca foi lido, que foi quando eu fiz isso daqui. Eu fiz isso daqui e o print estava embaixo. Então, essa declaração ela nunca foi lida, porque eu declarei assim, mudei o valor e depois eu chamei aqui o print depois que a variável foi mudada. Então o warning avisou, ó, você criou o negócio e não usou ele. E depois que eu fiz isso aqui, ó, declarei a variável, chamei no print, mudei o valor, chamei no print de novo, ele não deu mais erro. Então isso daqui o warning não está apontando um erro, ele está apontando uma coisa que pode ser melhor no seu código, tá? Então, só para ficar claro. Então, outra coisa que eu quero testar aqui. Vamos lá. Qual desses dois é qual? Esse de cima é um string, como a gente pode ver na declaração da struct, ou é um str? A gente vai ver isso aqui agora. Vamos vir aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui em cima, aqui nessa linha. Let texto. Vamos pôr o nome aqui, ó. Nome recebe Fábio. E aqui eu vou retornar nome. E agora a gente vai fazer o check aqui pra gente ter certeza. Cargo check. Compilou certinho. Agora só para desencargo de consciência, vamos tirar isso aqui. Mudei aqui a forma de declaração, vamos checar. Ele já deu erro. Então já está claro para a gente que essa forma é uma struct string, como a gente pode ver aqui. E essa forma mais comum aqui, como se fosse no JavaScript, por exemplo, ela é uma str. Tá, então aqui a gente vai fazer um... Acho que eu posso voltar o S direto aqui, não preciso... Olha só. Não. Compilou. Eu não preciso fazer isso daqui, ó, tá? Que aqui a gente está especificando que a gente quer a fatia inteira. Se ele está retornando aqui, está dando print, checou, então vamos rodar. Hello. Tá vendo? Hello. Hello. Correto? Essa aqui tá fora do código, não tem nada a ver. Imprimiu hello. Se a gente fosse mudar aqui pro que estava ali no exemplo de cima, por exemplo, deixa eu pensar. Nem sei como vai fazer. Que eu pensei em, ao invés de começar por 0, começar no 6. Vamos testar, né? 6 até... Vamos testar, não custa? Ó, ele deu um... Deixa eu ver o que ele fez aqui. Ele deu um panicat aqui, ó. Deu uma panicat aqui do pânico. Began menor... Ó, por quê? Porque a gente começou no 6 e ele parou no 5. Então a gente pode... Vamos fazer o seguinte aqui. Quero forçar o negócio. Let much i. Let much i. Recebe... 7. A gente tem que fazer esses experimentos aqui. A gente tá estudando a linguagem, tá? Ó, deu o erro de novo. Não sei como que a gente vai fazer isso. Então, tecnicamente, a gente teria que... Deixa eu tentar aqui, ó. Ir até o fim. Porque eu sei que vai começar no 6. Bom, pelo menos é o que eu tô achando, né? Mas acho que não tem nada a ver isso, não.
Olha, ele tá falando que é para remover o multi, porque com certeza que ele deve estar usando outra coisa. Porque ele tá iterando aqui. Se ele tá iterando ali... iter 6. A gente pode fazer isso. Vou mudar isso aqui pra aí. Vou fechar aqui. Ele deu erro. Self, ele chama a si mesmo, olha só. Esse método iter, ele faz uma recursividade, pelo que eu entendi. Não sei. Tá, então é só teste que a gente tá fazendo aqui, né? Então aqui no caso a gente vai chamar de i, que a gente não precisa. Hello, ok. Então tá, brincamos bastante ali. Obtemos o índice para o valor, para o final da palavra, da mesma forma que fizemos na listagem 4.7. Procuramos a primeira ocorrência de um espaço e quando encontramos o espaço, retornamos uma fatia da string quando o início da string e o índice do espaço com os índices inicial e final. Agora, quando chamamos firstWord, recebemos de volta um único valor vinculado aos dados subjacentes. O valor é composto por uma referência ao ponto inicial de fatia e o número de elementos da fatia. Retornar uma fatia também funcionaria para a secondWord. Função, ele dá o exemplo aqui. Ó. Agora temos uma API direta que é muito mais difícil de estragar, porque o compilador garantirá que as referências na string permanecerão válidas. Lembre-se que o bug no programa na listagem 4.8 quando colocamos o índice no final da primeira palavra, mas depois limpamos a string para que o nosso índice fosse válido. Este código estava logicamente incorreto, mas não mostrou nenhum erro imediato. O problema apareceu mais tarde se continuasse tentando usar o primeiro índice da palavra como uma string vazia. As fatias tornam-se bug impossíveis e nos informar que temos um problema com o código muito mais cedo. Usar a versão slide firstWord não será um erro em tempo de compilação. Que erro. Ah, mas isso aqui é óbvio, né? Porque, tecnicamente, aqui ele tá pegando o retorno da função. Por mais que aqui ele receba uma referência, aqui não é mutável e nem é uma referência mutável. Então, tecnicamente, ele está buscando o mesmo valor. Se aqui a gente vai fazer um clear, a referência vai sumir, não é? Lembre-se da regra de empréstimo, que se tiver uma referência mutável a algo, também não podemos tornar uma referência mutável. Como o clear precisa truncar a string, ele precisa obter uma referência mutável no println. Após chamada para clear, a string de referência em Word, portanto a referência mutável ainda deve estar ativa neste ponto. Rust não permite referência mutável. Tá, existe ao mesmo tempo e a compilação... mais ou menos aquilo que a gente viu ontem. Literais de string são fatias. Lembre-se que falamos sobre os literais de strings sendo armazenados dentro de um binário. Então, str é literal de string e string é string. É isso. O tipo aqui é uma referência para um literal de string. A fatia que aponta para esse ponto específico do binário. Também é isso que os literais de string são. É por isso que os literais de string são imutáveis. E str é uma referência imutável. Fatia de string com parâmetro. Saber que você pode pegar fatias de literais e strings, os valores levam a mais uma melhoria em firstWord. Essa é a sua assinatura. Ela recebe uma string e retorna um literal. Um Rust assim, mais experiente escreveria a assinatura mostrada na listagem 4.9, porque ela nos permite usar a mesma função em string e valor. str. Se tivermos uma fatia de string, podemos passá-la diretamente. Se tivermos um string, podemos passar uma fatia de string ou uma referência de string. Essa flexibilidade tira vantagem nas coerções DRF. Um recurso que abordaremos na coerção DRF implícitas com funções e métodos. Tá, definir uma função para obter uma fatia de string em vez de uma referência de string torna a API mais
Geral e útil de se perder sem perder nenhuma funcionalidade. Não entendi nada. Então eu posso fazer isso. Posso passar uma fatia direto como parâmetro. Então a gente pode fazer fatias com array também. Fatia de matriz. Essa fatia tem o tipo referência para um inteiro de 32. Funciona da mesma forma que as fatias de string armazenadas com referência do primeiro elemento do comprimento. Se usar esse tipo de fatia para todos os tipos de outras coleções. Discutiremos essas coleções em detalhes. Tá. Então basicamente foi como fatiar as strings. A gente pode fatiar isso aqui também. Basicamente tudo isso para mostrar esse conceito aqui, ó. Tá, mas a gente entendeu bastante coisa hoje, não só isso, como também string literal, que não tinha ficado claro para mim. Mas aqui nesse exemplo aqui, ó, como que a gente poderia porque assim, a lógica aqui é o seguinte, o for ele vai ficar iterando byte por byte de toda a string, vai enumerar. Então, cada vez que ele passar um byte, ó, 0, 1, 2, 3, 4, chegou no espaço, entendeu? Cada pulinho que ele dá em byte, ele vai enumerar, ele vai voltar um número que vai ser jogado pro i. Essa referência de item isso aqui que eu achei um pouco confuso, porque deixa eu ver se eu não deixei passar nada. Ele não citou aquela variável. Porque assim, aqui eu poderia até dizer que, tipo, aqui a gente está passando um iterador e o item que vai ser percorrido. Mas é que essa sintaxe está um pouco confusa para mim, eu não estou sacando direito. Mas pode até ser isso mesmo. Pode até ser isso aqui, tipo... Pode ser isso mesmo. Por exemplo, tipo aqui, ó, a gente tem um i, um iterador e o iterável, certo? Então ele está dando um for in, ou seja, para cada byte, né, de item. Não, sei lá. Porque ó, aqui a gente está declarando uma variável. Essa variável ela tá recebendo aqui o retorno de s como um array de bytes. Então aqui a gente tem vamos supor que aqui dentro, ó, seja, vamos colocar assim, ó, meu nome, ó, Fábio. Ele vai retornar algo assim, ó. F A B. É isso que eu tô conseguindo imaginar. Eu consigo imaginar isso daqui, certo? Então, aqui ele está iterando um array de bytes que foi atribuído a bytes, certo? Por isso que ele tem esse nome aí. Então,
para cada byte dentro, ou seja, para cada bagulhinho aqui assim, ó, ele vai fazer uma iteração, vai enumerar e vai armazenar no i. Mas essa referência de item que eu não tô sacando, porque... Ah, eu acho que eu saquei agora. Ele falou, porque é tipo uma chave associativa, né? Então, aqui a gente vai iterar o i 0, 1, 2, 3, 4, 5. E essa referência aqui são os bytes. Então, aqui é a numeração, aqui ele vai representar o index desse array. E aqui ele vai representar o byte que está em buffer aqui, basicamente isso. Então ele vai verificar se esse byte da vez é igual a um byte vazio. Então, por exemplo, ele dá um loop, ó, 0. O iterador ali o iterável é um byte vazio? Não. Volta. Ele vai fazendo isso até ele chegar no byte vazio. Quando ele chegar no byte vazio, o i ele vai ter uma posição enumerada em relação ao index que ele encontra no byte, que ele encontrou em byte, que foi jogado para item, certo? Aí ele vai ver que é vazio. Se é vazio, então você vai retornar do início até a posição de i, porque ele encontrou esse byte vazio exatamente na posição de i. Aí ele retorna S. Esse return o que é confuso é que porque assim, se a gente tivesse em JavaScript, eu vou index.js. Se a gente tivesse em JavaScript, ó, vamos por exemplo aqui, ó, um foreign chave o valor em objeto. Então, não vai. Vamos chamar só de valor. Objeto. Vamos colocar aqui, ó, números. Então, let const números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, vou dar um exemplo aqui, ó. If valor, oh Jesus, ó, se valor for igual a 5, return. Eu vou fazer isso aqui, ó, return valor. Aí aqui eu vou fazer o seguinte. Que é que ele tá passando uma referência, né? Ih, meu Deus, eu fechei o editor. Tá, vamos colocar aqui, ó, return valor. Mais um. Por que eu tô fazendo isso daqui, ó? É basicamente isso daqui, ó. Entendeu? Se ele chegar no byte vazio, ele vai retornar a referência de S até o ponto, ele vai fatiar isso aqui, ele vai retornar isso aqui. E aqui ele tem outro return. Entendeu? Aqui ele tem outro return. Então, em JavaScript, ele cai aqui, ele vai cair nesse primeiro retorno aqui. Então, por exemplo, vamos... Quer ver, ó. Vou ter que chamar isso aqui dentro de uma... Vou chamar isso aqui dentro de uma função. Function... teste, parâmetro... Vou chamar de param mesmo. A gente vai chamar isso aqui de param.
Aí aqui a gente vai fazer isso aqui, ó, teste, vou fazer log, teste, números. Ó, então ele vai percorrer isso daqui, quando ele chegar no 5 ele vai retornar valor. E o que ele for retornar aqui o console log vai imprimir. Então, node 01. Por que ele retornou? Até eu buguei agora. Retornou 01. Show. Ó, ele tá concatenando. Ah, ele tá voltando esse aqui também. Estranho. Porque assim, aqui se a gente faz isso aqui, ele não era pra voltar aquilo ali. Agora eu fiquei curioso por que ele tá voltando 0. Deixa eu tirar esse return daqui pra ver se ele muda o comportamento. Ele retornou undefined. Return valor. Ó, ele retornou 5. Aqui ele retornou 5. É porque ele tá fora, né? Ele tá fora do for. Então acho que foi isso. Return valor mais 1. Olha, ele retornou 5, tá vendo? É isso que eu tava querendo mostrar. Que eu errei ali na lógica. Ó, ele vai cair no primeiro. Aqui eu tô mudando, ó. Eu tô mudando aqui. Ele nunca vai cair ali, porque ele caiu no primeiro return. Aqui ele tem um return e executa esse aqui. Então, se fechar esse daqui e tirar esse daqui, ele vai dar um erro. Por quê? Porque eu não tenho retorno? Acho que agora a analyse está funcionando. Estranho isso, estranho, estranho. Ele encontrou tipo um void, né? Mas ele esperava isso daqui. Então esse retorno aqui ele não funciona. Entendeu? Isso aqui eu achei uma parada esquisita. Olha lá, o mesmo erro, ó. Que ele não conseguiu encontrar. Se eu tirar isso daqui, ele não me dá mais o erro, mas ele dá esse erro aqui, ó. Expected, mas ele encontrou isso daqui. Você vê? Isso que é estranho. Parece que, tipo, ele fez uma ponte. Parece que, tipo, esse aqui, ele retorna para um escopo maior. Ele não encontrou a referência, então ele joga para um escopo maior. Aí que ele encontrou uma referência, aí ele retorna. Entendeu? É isso que eu achei meio esquisito. Ó, e aí ele funciona. E se não tiver isso aqui, ele não funciona. Entendeu? Isso aqui é estranho. Se a gente faz isso, aí dá um panic aqui. Entendeu? É uns bagulho estranho aqui que eu tô percebendo e tá me deixando confuso, porque isso daqui ele vai voltar de qualquer forma. Então vamos supor que eu faça isso aqui, que é a outra forma de retornar. Ele vai funcionar? Ele vai funcionar. Isso aqui é estranho, porque isso aqui em tese era para ele quebrar o loop e já era. Por exemplo, quando ele chega geralmente quando ele chega na primeira instrução return, ele quebra a continuação, fecha o escopo daquilo que estava sendo reproduzido no código e
bola pra frente. Então, tecnicamente, ele chega aqui, ele quebra a função aqui, ó. Aqui já era pra ele, nesse ponto aqui, ele era pra quebrar a função. Mas se eu tiro esse daqui, ele não funciona. Isso aqui que eu tô achando estranho, porque aqui no JavaScript ó, já ficou claro. Né? Já ficou claro que, tipo, a primeira instrução, return, ele já quebra todo o resto. Tanto é que ele não caiu aqui. Mas, assim, não sei, né? Até onde isso daqui vai. A gente teria que ver uma cláusula return aqui. Só que ele já explicou o conceito de return. Iteradores, encerramentos. Bom, vamos ver o que a documentação tem a nos dizer, porque é estranho isso aqui, é um tanto quanto esquisito, porque, por exemplo, o que não ficou explícito foi justamente essa questão que eu levantei. Esse return ele vai retornar para um escopo acima, para um contexto acima na qual esta referência está sendo utilizada, ou não, entendeu? Porque se a gente tira isso daqui, a gente pode também fazer isso aqui? A gente pode. Seria uma declaração de vazio. Mas eu também posso fazer isso aqui. Aí ele diz pra gente fazer o quê? Agora que ele tá dando os IntelliSense, né? Acho que não tinha carregado aquela hora. E a gente tem que... Cara, não faz o menor sentido isso pra mim. Talvez eu tenha lido e... Aqui, ó. Ah, não, ele tava na posição do errado aqui. Esse return aqui, ó. Return. Ele vai retornar o valor de uma função. Tá, ele vai marcar o fim da execução do caminho dentro da função. Função, retorna o i32, return 3. Acerta aqui, tá. É o retorno imediato. O return retorna da função imediatamente, que é o retorno cedo. É o que eu estava explicando. Ó, essa função tem esse retorno, tem esse retorno. É estranho isso, porque é como ele falou, um retorno cedo. Talvez o comportamento seja diferente porque é uma referência. Entendeu? Por conta de ser uma referência. Pelo fato dele ser uma referência para um dado, ele não força, ele não ocasiona no retorno imediato, forçando o fim da como é que fala? Da função. Bom, vamos ver se mais pra frente a gente consegue esclarecer isso aí, porque sempre quando fica uma dúvida de uma gravação na outra, a gente vê algo que esclarece mais, tá? Então eu vou ficando por aqui. A gente viu como faz para fatiar string, a gente viu que existe dois tipos de string, a gente já viu antes, né? Mas aqui ficou mais claro que para a linguagem a gente tem o literal e o tipo struct string, né? Basicamente é isso daqui, ó. É uma struct string, ou seja, uma estrutura que implementa o pseudotipo string, tá? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, um beijo no fundo do seu coração. Espero que esteja gostando da série. Não se esqueça de se inscrever no canal para me dar uma força, curtir os vídeos, dar um comentáriozinho aí. Tamo junto, tá? Eu vou ficando por aqui, vou dormir que eu tô ficando podre de sono, nem bebi minha água ainda.
Fui.